saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero expor diante de todos sobre uma dúvida a respeito da maçã, o fruto que todos chamam como se fosse o fruto proibido por Deus. Na verdade, a Bíblia não consta que fosse a maçã especificamente. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Em Gênesis, capítulo 2 da Bíblia Sagrada, fala sobre a formação do Jardim do Éden. E diz assim no versículo 5: toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, à banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, na verdade, o que ocorre? Jardim do Éden tinha vários frutos, vamos supor, banana, abacaxi, laranja, pera, uva, maçã, abacate. No centro do Jardim do Éden, no centro, havia duas árvores. Uma é a árvore da vida, e a outra era a árvore da ciência do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. São duas árvores. Uma, porém, dela o homem se alimentava, era a árvore da vida também, juntamente às outras que havia ao redor do Jardim do Éden. Mas outra era a chamada árvore da ciência do bem e do mal. Não se especifica na Bíblia inteira sobre qual era este fruto, somente que era um fruto desejável. E muitos falam que é a maçã, porque a maçã é um fruto que chama a atenção do ser humano. Mas não é só a maçã que chama a atenção do ser humano, outros frutos também. Há pessoas que até têm mais interesse por outros frutos, então não quer dizer especificamente que fosse a maçã. Louvado seja o nome de Jesus. Poderia até ser a maçã, ou uma árvore que produzisse a maçã, entre outras, que também produzisse a maçã, mas somente esta que estava no centro é que estava proibida por Deus. Poderia ser uma pera, poderia ser uma manga, ou uma fruta que ainda não sabemos o nome, e vamos chamar do fruto da ciência do bem e do mal, porque, na verdade, quem sabe era uma árvore qualquer, não tinha poder sobre a árvore. Não tinha poder sobre o fruto. Uma vez que o homem comesse o fruto, não havia poder no fruto. Onde estava o poder? Estava na ordem de Deus sobre a vida do homem. Porque, na verdade, é como se nós pegássemos uma caneta ou várias canetas e dissesse: você pode tocar em todas essas canetas, mas esta aqui eu não quero que toque, essa aqui é uma ordem minha, eu não quero que toque nessa caneta. A caneta seria igual a todas as outras canetas, não haveria diferenciação entre uma caneta e as outras canetas. Porém, esta está debaixo de uma ordem. Então, na verdade, era um fruto comum, porém aquele fruto estava debaixo da ordem de Deus. E eu creio que o poder de Deus é tão ilimitado que o Espírito Santo de Deus me passa nesse momento, que aquele fruto ele poderia ser até transformado a cada momento, segundo o coração do homem.
para se fazer desejável ao coração do homem. Quem sabe o homem olhasse e visse uma pera e não era uma pera. Quem sabe o homem olhasse e visse uma maçã e não era uma maçã. Quem sabe o homem gostasse muito da manga e poderia ser uma manga, mas poderia não ser e ser transformado naquele momento diante dos olhos do homem como uma manga, para realmente provar o homem se havia obediência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até que veio, né, a tentação, a Eva, do adversário da nossa alma, que falou, não, verdadeiramente isso aí não é assim desta maneira. No capítulo 3 diz assim, ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, como dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Deus falou, se você comer deste fruto, da ciência do bem e do mal, que não era especificado qual fruto era esse. Se você comer a desobediência, irá fazer com que abra os olhos ao pecado, que até então não havia. Eles eram puros, singelos, eles andavam nus e não se apercebiam de que estavam nus. E após que Eva pecou e Adão pecou, os dois, ambos pecaram diante de Deus pela desobediência, que foi o princípio do pecado. Nós, quem sabe, podemos dizer até que esse fruto fosse chamado desobediência. Louvado seja o nome de Jesus. E foi ali que abriu os olhos de Adão e Eva para o pecado, que até então eles não tinham desobediência, não tinham pecado algum e eram verdadeiramente em pureza formados. Mas a desobediência fez com que entrasse o pecado do homem, o pecado original. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa outra árvore, a árvore da vida, representa hoje Jesus, que também está no centro da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, se procurarmos o jardim do Éden na terra, não vamos encontrar, porque verdadeiramente não existe mais a árvore da vida no jardim aqui na terra. Verdadeiramente essa árvore da vida é o Senhor Jesus, que morreu numa cruz pelos nossos pecados, para nos dar vida e vida com abundância. Louvado seja o nome de Jesus. Então que fique nos corações agora esse entendimento. Se você quiser pensar que é uma maçã, você não vai pecar porque pensa que é uma maçã, mas não afirme que seja, que fosse uma maçã, porque isso não está escrito na Bíblia. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é uma hipótese, foi passada de geração em geração, uma hipótese que fosse a maçã, e daí se fez esse costume de dizer que era maçã. Mas isso não implica na nossa salvação por pensar que fosse uma maçã, uma pera, não implica. Somente devemos ter conhecimento que, na verdade, esta árvore, independente de qual fosse o fruto, como Deus passou agora, nesse momento em que eu estava falando esta palavra, que poderia esse fruto até ser transformado diante dos olhos, né, como todo pecado, ele é segundo a concupiscência da própria carne do homem, segundo o desejo da carne do homem. Deus poderia colocar sobre esta árvore o poder dessa transformação. Quando o homem olhasse, quando Adão olhasse, quando Eva olhasse, fosse devido ao coração dele, que eles mais desejassem, justamente para provar o coração do homem, que Deus tem poder para isso. Se uma maçã, Deus transformar numa pera, Deus transformar em uma manga, somente para fazer a operação que Ele quer fazer sobre a humanidade. Deus tem poder e domínio sobre todas as coisas. O poder de Deus é ilimitado. Que esse entendimento possa entrar nos vossos corações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não esquecendo que havia duas árvores no centro do jardim do Éden. Uma era a árvore da vida, que hoje representa Jesus. Tinha um fruto que dava vida, né? Vida eterna, comendo daquela árvore da vida, se alimentando. E também a árvore da ciência do bem e do mal, onde não diz qual é o fruto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas havia uma ordem sobre aquela árvore para que houvesse obediência diante de Deus desde o princípio da humanidade. E o homem pecou, a mulher pecou, foram destituídos da graça de Deus, afastados, e assim todas as gerações sucessivas
foram nascidas em pecado, e o homem só pode retornar agora à presença de Deus mediante a salvação no Senhor Jesus Cristo, aceitando o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que deu, aleluia, o seu sangue, aleluia, como expiação pelo nosso pecado. Louvado seja o nome de Jesus, para que os nossos pecados fossem apagados e retornássemos mais uma vez diante da árvore da vida, que é o próprio Senhor Jesus, que nos dá vida e vida com abundância. Amém?